Olá você que acompanha o nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde aqui no canal do IFCE. Hoje a gente traz um tema bem atualizado que são os probióticos. Você sabe o que são probióticos? Você utiliza, você tem uma noção do papel dos probióticos na nossa saúde e também quando de forma alterada pode causar e levar a doenças? Vamos lá então conhecer um pouco sobre probióticos? Os probióticos, eles são micro-organismos vivos, liofilizados, que quando administrados em quantidades adequadas, em geral, doses diárias, então é necessário o consumo desses probióticos diariamente, a partir de 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, conferem benefícios imunológicos e ou não imunológicos à saúde do hospedeiro. Os probióticos são bactérias, bactérias gram-positivas, são bactérias do bem que nós falamos, que nos ajudam, né? Moram no nosso corpo de uma forma geral e principalmente nós temos no trato gastrointestinal uma quantidade considerável dessas bactérias. O importante, os especialistas, os estudiosos que tratam, que versam sobre probióticos, eles recomendam que o termo probiótico ele seja usado apenas em produtos que forneçam micro-organismos vivos, em quantidades adequadas de cepas bem definidas, com uma expectativa razoável de prover benefícios à saúde. Então, isso é uma conceituação para a utilização de probióticos, para que a gente entenda que os probióticos são cepas de bactérias vivas que nós ingerimos. E aí você tem uma quantidade de tipos de bactérias que nós podemos classificá-las aqui como lactobacillus, bifidobactérias, bacilos, streptococcus, enterococcus e saccharomyces. Essas bactérias e mais outras, elas compõem a nossa microbiota intestinal. E quando a gente olha o trato gastrointestinal, nós temos desde a boca, né, chegando aqui o esôfago, que é responsável pela formação de muco para melhorar o deslizamento ou o direcionamento do bolo alimentar para o estômago. No estômago, nós temos um pH ácido, presença de ácido clorídrico. Nós temos aqui algumas bactérias que compõem o estômago. No duodeno, nós temos secreções também pancreáticas que chegam a essa região para o processo digestivo e absortivo. No jejum também, no íleo, que compõe o intestino delgado. E nós temos o intestino grosso, mais conhecido como cólon, que é essa área da alça ascendente, do colo transverso e da alça descendente, e essa composição do intestino grosso é onde nós temos a formação das fezes e também aonde nós temos a maior concentração dessas bactérias. Nós temos uma quantidade de bactérias maior no nosso corpo do que o próprio número de células humanas que nós temos na nossa estrutura. Nós temos 10 a 14 células bacterianas que compõem, que vivem uma simbiose no nosso organismo. E essas bactérias, elas estão mais concentradas principalmente no intestino grosso. Quando você vai consumir ou mesmo adquirir para consumo esses probióticos, é importante que você observe a identificação de gênero e espécie, como nomenclaturas congruentes com os nomes cientificamente reconhecidos e atuais, denominação da cepa da bactéria, contagem de organismos viáveis de cada cepa ao final do prazo de validade, condições de armazenamento recomendados, a dose recomendada baseada na indução do efeito fisiológico. Então, é importante no consumo dessas cepas de bactérias gram-positivas que já tenham trabalhos relacionando o efeito benéfico fisiológico e metabólico daquela bactéria para que possa ser feito o consumo. Uma descrição precisa do efeito fisiológico na extensão permitida pela lei e as informações de contato para atendimento ao consumidor. Isso são recomendações
da Organização Mundial de Gastroenterologia, que trabalha justamente no controle da utilização dessas bactérias, né, que tem os estudos publicados, que aí determina quais são as bactérias mais benéficas e quais, obviamente, têm esse efeito fisiológico comprovado cientificamente. Possíveis efeitos de probióticos em diferentes graus e especificidades. Você tem efeitos raros, que são efeitos neurológicos, efeitos imunológicos, efeitos endócrinos, que aí a produção também de compostos bioativos específicos, os efeitos mais frequentes dos probióticos, síntese de vitaminas, tem antagonismo direto com determinadas bactérias gram-negativas que são patológicas, reforço da barreira intestinal. Essas bactérias melhoram a adesão das células intestinais, promovendo aí maior segurança, metabolismo dos sais biliares, que também é importante para que nós eliminemos esses sais biliares nas fezes, atividade enzimática, as bactérias proporcionam maior expressão de atividades enzimáticas, neutralização de agentes cancerígenos. As bactérias elas conseguem fazer aí essa modulação quando nós temos em quantidade satisfatória no nosso organismo. E efeitos que já são difundidos, resistência à colonização de bactérias gram-negativas, produção de ácidos graxos de cadeia curta, regulação do trânsito intestinal, normalização da microbiota perturbada, geralmente quando essa microbiota ela está num processo de desbalanço dessas bactérias gram-positivas e gram-negativas, maior renovação das células intestinais, que são os enterócitos, exclusão competitiva de patógenos. Então, quando nós mantemos uma boa quantidade de bactérias gram-positivas, nós favorecemos essas respostas fisiológicas ao nosso organismo. E nós sabemos que a base de várias doenças, ela está direcionada principalmente ao trato gastrointestinal. Benefícios imunológicos e não imunológicos dos probióticos. Aqui a gente lista, né, uma série de benefícios que os probióticos favorecem ao nosso organismo. Aqui a gente destaca digerir os alimentos e competir com os patógenos pelo nutriente, alterar o pH local para criar um ambiente local desfavorável para os patógenos. Então, as bactérias gram-positivas elas favorecem uma proteção, estimular a produção epitelial de mucina, que é uma camada protetora da nossa mucosa intestinal, competir pela adesão com os patógenos, alterar as toxinas de origem patogênica. Isso tudo faz o probiótico, quando nós temos esse consumo regular dessas cepas que são extremamente positivas para a manutenção da nossa saúde. Então, os mecanismos que o probiótico ele pode e ele gera no nosso corpo. Exclusão ou inibição de patógenos, melhora a função da barreira epitelial intestinal, modulação da resposta imune, metabólitos de probióticos, você também tem uma resposta positiva no nosso organismo. Células epiteliais intestinais são as que mais interagem com os probióticos, então os probióticos eles têm várias funções dentro do nosso trato gastrointestinal. Modulação da composição e da atividade da microbiota nativa. O probiótico ele vai renovando essa microbiota e isso é positivo para o metabolismo corporal, ou seja, nós temos um trabalho quando do consumo desses probióticos de ser extremamente positivo para a manutenção da saúde. Um outro detalhe, melhora a função da barreira intestinal. O probiótico ele vai reforçar as células intestinais contra a modificação das suas estruturas e passagem de patógenos para a circulação e ali causando doenças. O probiótico ele fortalece a nossa mucosa intestinal, modula o sistema imunológico. Nós sabemos que o sistema imunológico é a nossa proteção 24 horas contra agentes patógenos. Então, os probióticos eles melhoram essa resposta imunológica. Modula as respostas metabólicas e sistêmicas. Nós sabemos que os probióticos eles trabalham sistemicamente protegendo, garantindo uma qualidade melhor das respostas fisiológicas, metabólicas do nosso corpo. E nós também temos esse conhecimento
que o intestino ele se comunica diretamente com o sistema nervoso central, visto que os trabalhos eles relacionam a alteração da microbiota intestinal com doenças comportamentais como esquizofrenia, depressão, tudo isso já está relacionado em artigos científicos. A utilização de probióticos ela é benéfica para a nossa qualidade da nossa saúde. Sinalização via sistema nervoso central, como eu falei anteriormente, os probióticos eles modulam resposta dentro do nosso sistema para melhorar e modular respostas no sistema nervoso central. Então aqui nós temos que vários mecanismos diretos e indiretos de sinalização probiótica com o sistema nervoso central têm sido demonstrados nos últimos anos, incluindo efeitos sobre neurotransmissores, estímulos causadores de dor e motilidade intestinal. Veja a importância da utilização. Efeitos específicos dos probióticos, reduzindo as afecções do trato gastrointestinal, comprometimento hepático, modulando também a resposta no fígado, disfunções imunológicas, prevenção de infecções e alergias, resistência à insulina, que é um ponto que a gente também vai falar em outros episódios, e no diabetes, obesidade. Nós sabemos que existem cepas de bactérias que são indutoras de ganho de peso, isso também já está descrito na literatura, sistema nervoso central e saúde psicológica. E aí a gente tem os psicobióticos, que são organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, promovem benefícios à saúde em pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas e também na prevenção de câncer. Usar probióticos é um mecanismo de segurança e de defesa para o nosso organismo. Espero que você tenha entendido essa introdução sobre a utilização de probióticos. Nós teremos ainda outras oportunidades no nosso projeto de Nutrição, Inclusão e Saúde para abordarmos ainda mais sobre a utilização e os benefícios do probiótico. Até mais!